Boa noite, pessoal. Então vamos às dicas. Eu vou começar falando da prova de Listening Comprehension, que seria a prova de compreensão auditiva. Então, a prova do TOEFL, ela começa com a prova de Listening Comprehension. Então, inicialmente, são 50 questões divididas em 3 seções. Nós chamamos de Section A, B e C. A primeira seção, ela compreende 30 questões. Tá? A segunda sessão compreende entre 7 e 8 questões, e a terceira e última sessão do Listening Comprehension compreende entre 12 e 13 questões. Então, eu vou falar primeiramente da Section A, da primeira parte do Listening Comprehension. Bem, essa primeira parte ela é composta de 30 questões. Cada uma dessas 30 questões, ela está ligada a uma mini conversation. Então, na verdade, serão 30 mini conversations. Essas mini conversations, na verdade, elas têm duas falas. Então, por exemplo, um homem ele vai ele vai iniciar o diálogo, uma mulher vai interagir com ele, tá? E um outro homem vai fazer uma pergunta sobre essa conversa dos dois. Então, são 30 mini conversations, tá? Uma questão para cada mini conversation. E se essa mini conversation começar com uma mulher, então um homem interage com ela e a mulher então faz uma pergunta sobre o que eles estão falando, mais ou menos, tá certo? Então essa é a primeira parte. Nós vamos então recomendar que os senhores ouçam atentamente, já que são duas falas, né, e uma terceira fazendo uma pergunta sobre essa mini conversation, que os senhores fiquem muito atentos e tentem entender, né, essa mini conversation e, sobretudo, a pergunta. E então os senhores olhem para o caderno as questões, as alternativas A, B, C e D, e os senhores já marquem direto no gabarito, porque o espaço entre uma mini conversation e outra, ou o espaço para os senhores, o tempo que os senhores têm para depois de ouvir, conferir, ler as alternativas e marcar direto no gabarito, é de 12 segundos. Tá? Então é realmente pouquíssimo tempo. Então, caso os senhores não consigam, digamos, não entendi o que eles falaram na mini conversation, tá? Então os senhores vão e marcam uma alternativa, não deixem jamais em branco, porque os senhores não terão tempo para voltar depois. Porque quando terminar esse primeiro bloco do Listening Comprehension, as 50 questões, os senhores não serão autorizados a voltar e mexer no caderno passado. Os senhores não podem mais. Isso é uma regra da prova que vai ser lida, que vai ser explicada logo no início, quando ela acontecer. Tá certo? Então eu vou falar agora um pouquinho sobre a segunda parte, que é a Section B. Bem, a Section B, ela tem duas Extended Conversation. Então são conversações um pouquinho estendidas, um pouquinho maiores, tá certo? Então eu diria aí que mais ou menos ela teria essas conversações. Fica difícil dizer o tamanho, mas vamos colocar aí uma meia folha, mais ou menos, uma meia página, o tamanho desse diálogo, tá certo? Esse diálogo acontece entre duas pessoas, geralmente de sexo oposto. Ou começa uma mulher e um homem, ou um homem e uma mulher, e no final tem uma pergunta. Nesse caso serão mais perguntas sobre essa extended conversation. Então, são duas extended conversation. Eu disse ainda há pouco que nós teríamos entre 7 e 8 questões. Então, por exemplo, a primeira extended conversation seriam, por exemplo, 4 questões, 4 perguntas sobre essa extended conversation. E a segunda seriam 3 ou 4 questões. Tá certo? E então é isso. Então a Section B ela tem essa formatação.
Vamos falar agora da Section C, que eu disse que são entre 12 e 13 questões. A Section C ela é formada de mini talks, né, que seriam pequenas palestras ou monólogos, certo? Então, uma pessoa vai falar acerca de uma temática durante um certo tempo, certo? E aí depois você teria, eu falei três, né? Falei três mini talks. Então você teria essas 12 a 13 questões divididas, né, entre essas três mini talks, né? Daria o quê? Daria mais ou menos quatro, né? Quatro, três questões para cada uma mini talk. Então, a dica que eu passo para essa Section B, que é a parte das mini talks, dos pequenos monólogos, digamos assim, é que os senhores não precisam tentar entender cada detalhe, porque o monólogo ele é um pouco extenso, então você não conseguiria memorizar todos os dados. Então, a dica que eu tenho para passar sobre essa terceira parte, que no meu ponto de vista é a mais difícil, é que os senhores tentem buscar a ideia principal, né, o tema principal que está sendo tratado ali naquele mini talk. Primeiro lugar, primeiro ponto. Segundo ponto, que os senhores tentem tentem guardar algumas informações importantes sobre o que está sendo falado, tá? E terceiro e último ponto, que os senhores tentem guardar também quais as opiniões, tá certo? E também atitudes de quem está falando ali, de quem está falando ou do que está sendo falado naquele mini talk, certo? Então, termina esse monólogo, vem uma pergunta que tem quatro alternativas. Os senhores vão entender a pergunta, ler rapidamente, voando as alternativas e marcarão direto no answer sheet, que é o gabarito. Tá? Então serão feitas, nesse caso, quatro perguntas, em média, 3, 4 perguntas para cada mini talk. Tá? 4 ou 5 perguntas para cada mini talk. Eu falei 12 ou 13. Tá certo? Então, assim, esse era o meu primeiro recado que eu tinha para dar com relação à estrutura do Listening Comprehension Test. Eu vou publicar esse vídeo agora no canal do YouTube, muito embora ele não esteja disponível para o público. Eu vou colocar o link lá no grupo. Gostaria de pedir que vocês não socializassem isso, porque esse vídeo vai ser postado no canal do YouTube, mas ele não está liberado, disponível para o público, então é um link privado, digamos assim, só os senhores que terão acesso lá no grupo do TOEFL Caxias. Então os senhores cliquem, assistam, porque daqui a algum tempo eu vou apagar, eu vou deletar esse vídeo. E amanhã eu vou postar um vídeo falando da segunda parte, tá certo? Que é a parte de structure, que compreende gramática, grammar and vocabulary, tá certo? E se vocês quiserem buscar por exemplos, inclusive com conversations, exemplos das mini conversations, exemplos da segunda parte, que é Extended Conversations e a última Mini Talks, os senhores podem também procurar no YouTube, que eu acho que os senhores encontrarão lá alguma coisa. Tá certo? Então vou me despedir de vocês. Boa noite e até amanhã com a segunda parte. Tá? Um abraço.